deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho, pessoal, porque passou de 11 horas e o pessoal tá solicitando ainda para entrar aqui. Aí, deixa eu ver aqui se eu consigo mudar esse default. Só um segundo, por favor. Beleza. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês me falam quando estiverem vendo, por favor. Já está aparecendo aqui, Thiago. Show, obrigado, hein? Pior que eu acho que eu não consegui esse negócio do wait room, que estão querendo entrar aqui e aí eu vou ter que ficar apertando admit aqui. Mas tudo bem. Isso vai ser um pouco chato, mas beleza, vamos lá. Então, pessoal, eu vou maximizar aqui, tá? Então, aqui a nossa aula é a introdução à estatística, né, orientada à ciência de dados, tá? A gente vai ver um pouco dos conceitos, tá, da estatística. Vamos lá. Então, o que é estatística, né? Esse nome bonito aqui. Estatística é um conjunto de técnicas, né, que permitem de forma sistemática organizar e descrever os dados, né, analisar e interpretar, advindos de diversas origens. Você pode ter dados não estruturados ou estruturados, né? Você pode vir dados da nuvem, do texto, né? Então a gente consegue analisar hoje, a tecnologia permite hoje a gente analisar isso, tá? E qual o objetivo? Extrair deles conclusões, tá? A estatística é um conjunto de ferramentas que dão apoio à tomada de decisão, tá? Subsídio à tomada de decisão. A gente tem uma definição bem legal de estatística que é a arte de torturar os números até que eles falem a verdade, tá? Então você vai brincar com eles, né? Vai pegar os dados todos brutos, né? Você vai organizar eles, descrevê-los em tabelas, vai tratar, né? Primeiro você pega os brutos, né? Que não estão desprovidos de ordenação e tudo mais, você vai ordenar, tratar eles, né? E depois vocês vão analisar e colocar em tabelas, gráficos, para conseguir interpretar esses dados, né? E dar insumo para você criar modelos e tudo mais, tá? Então, essa é a definição de estatística, tá? Beleza? Então, vamos prosseguir. Então, ela pode ser dividida em 4 grandes áreas, tá, pessoal? A estatística descritiva, a probabilidade, a amostragem e a estatística inferencial, tá? Então, a gente vai ver cada uma delas na sequência, beleza? Então, a estatística descritiva, tá? Como o próprio nome diz, descrever, né? Descritiva, é o ramo da estatística que se ocupa em organizar os dados, descrever, tratar esses dados, né? Ver se tem observação faltante ou não, né? E depois colocar esses gráficos em tabelas e gráficos, porque a gente entende melhor tabelas e gráficos. A gente não consegue entender números soltos. O nosso cérebro, ele funciona mais visual, entendeu? A gente tem que colocar isso de uma forma mais visual para que a gente consiga entender e enxergar padrões, tá? E ela pode ser descritiva, ela pode ser dividida em 2 grupos, tá? A medida de posição, tá? Ou tendência central, e as medidas de dispersão, tá? As medidas de posição, elas se preocupam em saber a concentração dos seus dados, ou seja, pô, será que minhas vendas elas estão acontecendo no início da minha distribuição? Ou seja, quando eu comecei a abrir o meu curso, por exemplo, online, será que eu já comecei a vender? Ou será que eu demorei para vender e eu fui vendendo mais para o final, entendeu? Então, as estatísticas descritivas, a média, moda, mediana, as medidas separatrizes vão me dizer como estão concentrados os meus dados, tá? Então, a média, a gente está acostumado desde o ensino médio, né? Soma tudo e divide pela quantidade de observações, tá? Para ter resultado, por exemplo, se a gente vai passar ou não, né?
A moda é o valor que está na moda, como o nome diz, né? É o que é o mais frequente, tá? No meu conjunto, é o que corre mais, beleza? A mediana divide em duas partes de igual frequência, no meu conjunto, tá? Então, até 50% do meu conjunto vai estar ali a mediana, beleza? E as medidas separatrizes, a mediana, ela é um caso particular das medidas separatrizes, tá? As medidas separatrizes, elas vão estudar o seguinte: o que é interessante? Quando a gente quer resolver um problema muito grande, o que a gente faz? A gente divide em partes menores desse problema, e aí, se a gente resolver cada partezinha desse problema, a gente está resolvendo todo, concorda? Então, as medidas separatrizes, eu tenho fazendo uma analogia, né? Eu tenho a minha distribuição lá, né, complexa, eu vou particionar essa distribuição em várias partes, tá? Vou dividir em várias partes, e aí, se eu entender cada partezinha, o comportamento dessa distribuição, eu estou entendendo todo, e aí eu consigo entender o meu problema total. Então, é uma coisa fantástica as medidas separatrizes, tá? É uma ideia muito legal, que você resolveu o problema em diversas partes, tá? E aí entra a parte das medidas de dispersão. Beleza, eu sei a concentração, eu sei lá que ele está vendendo no início, ou está vendendo no final, está vendendo no meio, tá? Mas como é que essa venda está ocorrendo? Será que essa venda está ocorrendo de forma homogênea ou heterogênea? Será que eu estou vendendo mais e depois eu estou vendendo menos? Como é que a concentração, como é que a dispersão dos meus dados em relação à média do conjunto? Você calcula a média. Será que eu estou vendendo em relação à média nesse mês, ou abaixo da média, ou acima da média? Então, as medidas de dispersão, elas vão me dar essa noção de o quanto eu estou variando em relação à média do meu conjunto, tá? A medida de dispersão, a variância, né? Ela é uma medida muito grande, tá? E ela te dá a ideia da dispersão do seu conjunto. Aí você tem um desvio padrão que vai ser um pouquinho menor, tá? E a gente tem o coeficiente de variação, que ele vai levar em conta tanto a variação quanto a média do meu conjunto. Então, ele é mais acurado do que a variância e o desvio padrão, por exemplo, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, probabilidade, né? Que é a segunda área aqui da estatística. O que a probabilidade ela vai dizer para a gente? A probabilidade ela vai mensurar incertezas, né? Então, por exemplo, eu jogo dado, tá? Eu não sei se vai cair 1, se vai cair 2, se vai cair 3, se vai cair 4, se vai cair 5 ou se vai cair 6, tá? Não sei, tá? Mas eu sei que vai cair de 1 a 6, concorda? Porque o dado ele vai de 1 a 6. Então, eu consigo, apesar de eu não saber qual que vai cair, eu consigo mensurar a quantidade de resultados possíveis que vão acontecer. Então, a probabilidade de cair 1 é 1/6, por exemplo, é 1 em 6. Número de casos favoráveis, né? 1 em 6. Se cair 2, também é 1/6. Então, para cada face, né, eu vou ter a mesma probabilidade, tá? Se o dado se não for viesado, né? Se meu dado for um dado que não é viesado, ele vai ter a mesma equiprobabilidade, né? Mesma probabilidade para todas as faces, tá? Então, eu vou estudar, eu vou querer tomar decisões, não necessariamente vão estar 100% corretas, tá? Eu vou entregar, às vezes, o resultado para o meu chefe errados, mas ele vai me promover. Por quê? Porque eu vou estar muito próximo de estar certo, entendeu? Então, eu vou estar entregando, eu vou falar, olha, isso aqui está certo com 95% de probabilidade de estar certo, por exemplo, tá? E aí, isso me dá uma boa margem de confiança para a minha resposta, tá? Então, meu chefe pode confiar ali que aquele resultado ali vai estar certo 95% das vezes, por exemplo, tá? De 100, 95 vão estar certo, tá? Beleza? Então, a ideia é essa. Aí você tem... Ela permite descrever fenômenos aleatórios, né? Onde está presente a incerteza, tá? Como a gente já falou. A amostragem, ela é um conjunto de técnicas, né, para selecionar uma amostra da população com o objetivo de quê? Obter informações de uma ou mais características de interesse
e para a gente ter conclusões acerca dos parâmetros, né? Por que a gente faz a amostragem? Porque é muito caro, né? Você trabalhar com os elementos todos, né, do teu conjunto. E muitas vezes você não tem os elementos todos, tá? Eu não consigo ter o cadastro de todas as pessoas do Rio de Janeiro, por exemplo, do Brasil, entendeu? Eu tenho que fazer uma amostragem, tá? Então a amostragem, ela são técnicas que você estuda de você selecionar elementos de forma que representem o todo, tá? Com uma boa margem de você tá acertando, entendeu? Então você vai extrair uma amostra, né? Vai calcular, você vai aprender lá em inferência estatística o que são estimadores, quais são as propriedades desejáveis para que você consiga obter resultados que, na medida que você expande esses resultados, você chega à população, tá? Então, a amostra, ela é um subconjunto da população, tá? Então, ó, aqui, a população como um todo, né? População, você não precisa ter população só de pessoas, tá? Pode ser, sei lá, população de escolas, tá? Então, você pode ter amostra de escolas, beleza? População entenda como um conjunto de elementos, tá? E aí, você tem uma parte desses elementos que é uma amostra, tá? E a ideia é o quê? Você pegar uma amostra representativa, que resguarde, em termos de proporções, as características da população, tá? Então, a população é a coleção de todos os indivíduos que têm determinadas características e quais estamos interessados em estudar, tá? E em estatística, notação é importante, tá? Quando a gente está falando de população, a gente está trabalhando com letras maiúsculas, tá? Ou gregas, tá? E quando a gente está falando de amostra, a gente está falando com letras minúsculas, tá? E aí, a amostra é um subconjunto, uma parte, né? Uma seleção da sua população, tá? Beleza. E aí entra o papel da inferência estatística, tá? Do momento que você tirou essa amostra, como é que eu garanto que eu vou conseguir expandir os resultados para chegar na minha população? Se eu pegar só algumas escolas, se eu calcular a média dos alunos que estão ali, como é que eu garanto que eu vou chegar na rede toda da escola? Entendeu? Então a gente vai estudar esse tipo de técnica, ou seja, a gente vai extrapolar os resultados que você teve da amostra para a população, da medida que a gente consiga chegar em conclusões razoáveis, tá? E aqui é só uma charge, né? After interviewing thousands of people, I found a strong correlation exists between being smart and agreeing with me. Ou seja, depois de entrevistar milhares de pessoas, eu achei uma correlação muito grande entre as pessoas serem inteligentes e elas concordarem comigo, tá? É uma charge bem legal aí do Andreas Diplotti, tá? E beleza, mas o que é data science, né? O data science, ele é um conjunto de áreas, tá? É algo bastante complexo, tá? Que envolve três grandes áreas, tá? Quais são elas? Matemática e estatística, tá? Ciência da computação e negócio, tá? Aqui o nosso caso é estatística. O que a estatística ela vai dar para a gente? Ela vai dar insumo para você coletar, né, uma amostra de forma que você consiga ter uma representatividade, né? Tentar entender as variáveis do seu negócio, né? Tentar entender quais são os seus clientes, né? Quem são os clientes que compram mais comigo, quem são os que compram menos, qual determinados produtos ele compra, né? Ou deixa de comprar, tá? Então, e a gente consegue eventualmente também criar modelos, né? Que são uma redução da realidade, né? Que você, por exemplo, precificação de imóveis, né? Que foi, por exemplo, a minha monografia aqui no município do Rio de Janeiro, né? Na ENSE. O que eu fiz? Eu tinha os dados da Caixa Econômica Federal, né? Eu tinha lá o índice de desenvolvimento urbano das regiões, mas o que? Eu tinha as características dos imóveis, né? Se tinha banheiro, se tinha quarto, quantos quartos tinham, se tinha, sei lá, garagem, se não tinha, se tinha playground no prédio e tudo mais. Então, com essas características, eu consigo chegar num approach, né?
do quanto que é o preço do imóvel, de acordo com o quê? Com o número de banheiros que tem a casa, o número de quartos, onde a casa está localizada, né? Se existe uma subdivisão aqui no Rio de Janeiro que são áreas de planejamento, né? Que é Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. Tem lugares que os preços são mais altos, outros são mais baixos, né? E aí você aprende a incorporar isso dentro do seu modelo de forma que você consiga representar os preços, tá? Então, a estatística ela vai te dar esse background. Beleza, mas o que eu consigo fazer se eu não tenho um apoio computacional, né? Eu consigo fazer isso na mão? Não consigo, né? Então tem que entrar a ciência da computação nisso. Por quê? Porque ela vai me dar o poder de armazenamento da minha informação, né, do processamento, tá? Pode ser de diversas origens esse dado, né? Pode vir de texto, pode vir de imagem, né? Então a gente tem que ter esse apoio computacional, tá? Aí entra a parte computacional. E o negócio, por quê? Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se eu for trabalhar com a área de saúde, eu vou ter que saber de área de saúde. Se eu for trabalhar com finanças, eu vou ter que trabalhar com a área de finanças. Então, eu tenho que ser meio que um camaleão também, né? Eu tenho que me adaptar a cada área de negócio que eu for trabalhar, tá? Então, a ideia é essa, beleza? Então, a ciência de dados abrange isso tudo, tá? Ok. E aí, uma das técnicas mais utilizadas em machine learning, né, que é a parte da modelagem estatística, tá? Dentro da ciência de dados, é a parte do CRISP-DM, tá? O CRISP-DM é esse à direita aqui, tá? Que a gente tem aqui, ó, Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, Deployment, tá? E o que isso tem a ver com estatística, né? Se a gente fizer uma analogia aqui, ó, a gente tem, na estatística, a gente tem a população, né? Lá, por exemplo, nesse ciclo aqui, a gente tem um negócio, tá? E aí a gente tem que entender, tem que entender do negócio. Como é que a gente faz? A gente não consegue entender do negócio como um todo. A gente tem que extrair uma amostra. Aí extraiu uma amostra, tá? Tem que entender as características dessa amostra. E aí do negócio também, você tem que entender as características do negócio. Aí o data understanding, né, tem que fazer as técnicas da análise descritiva aqui na estatística, tá? E aí data preparation, você tem que tratar o dado, né? Vai vir com a observação faltante, né? Aí, muitas vezes você vai ter que imputar os dados, você vai ter que trabalhar com eles. Pô, se for endereço, por exemplo, pode estar com texto ruim, você tem que adequar o texto, então você vai ter que tratar 70% mais ou menos do tempo que você vai passar em projetos de data science vai ser tratando o dado. Por quê? Porque se você entregar para um modelo dados ruins, teu modelo vai ser ruim, tá? Então, o modelo vai ser resultado do refinamento que você for fazendo nos seus dados, tá? Se você entregar ruim, não tem como sair bom, tá? Se você entregar bom, pode sair bom ou ruim. Vai depender o quê? Da técnica que você vai ter de background, né? Para você chegar no bom. E isso você tendo dados bons e você tendo tratado eles da forma correta, tá? Se você tem dados bons e você não sabe estatística, por exemplo, você vai fazer lá o teu auto machine learning, né? Vai meter um modelo lá, vai resolver o modelo e aí? Mas o modelo não vai ser o melhor possível, pode ser também uma porcaria, tá? Mesmo que você tenha tratado os dados de uma forma boa, tá? Então, esse é o processo que vai passando aqui, ó. Amostra, e aí a data preparation vai chegar no modeling, né? Que é a parte da modelagem, que você vai tentar expressar uma redução da realidade, né? Que você tem ali os preços dos imóveis, por exemplo, mas eu vou ter que reduzir para o município do Rio de Janeiro características que consigam detalhar esses preços, né? Então, uma redução da realidade e vai ter um erro associado. Eu nunca vou acertar 100%. Senão não era um modelo estatístico, era um modelo matemático, era determinístico, tá? Era algo sem erro, tá? 1 mais 1 igual a 2, tá? Ia ser determinístico, beleza? Então, o modelo estatístico, ele sempre incorpora um erro, tá? E aí a gente tem que, do momento que a gente criou o modelo, não está pronto só o modelo. A gente tem que avaliar esse modelo. Esses parâmetros vão mudando, as amostras vão mudando, a população também vai mudando ao longo do tempo. Então você tem que fazer uma avaliação constante e ajustando esses parâmetros ao longo do tempo, tá?
E aí você tem que saber que se você vai armazenar numa nuvem local, né? E aí você entra em diversas etapas que você vai ter que passar, tá? E a estatística ela vai te dar grande parte dessa noção, tá? Então por isso que é importante você estudar estatística, tá? Então vamos prosseguir. Então, conceitos básicos, né? Censo é o exame de todos os elementos da sua população, tá? Pegou todos os elementos da sua população, né? Você faz o censo, tá? Dados brutos. São os dados que você coletou, né? Você ainda não organizou, não tratou, não fez nada com eles. Só coletou, tá? São os dados brutos. Rol estatístico. Você coletou os dados brutos, mas você já conseguiu ordenar esses dados. E aí você está com rol, tá? Beleza? Pode ser crescente ou decrescente. Beleza. E aí entra a necessidade de você saber também o que são dados tabelados, tá? Os dados tabelados podem ser expressos em tabelas de frequência, tá? A gente vai ter frequências absolutas simples, acumuladas, frequências relativas simples e frequências relativas acumuladas também, tá? Aqui eu botei simples, mas é acumulado, tá? Depois eu vou ajeitar. Aí aqui, frequência simples absoluta. É o que é isso? É a contagem simples dos elementos. Se eu estou lá numa turma, né? E eu conto a quantidade de alunos. Aí tem lá a idade, né? 10 anos eu tenho quantos alunos? 4. 30 anos eu tenho quantos alunos? 8. 50 eu tenho 4. E a soma das frequências simples vai me dar o quê? Tá? Beleza? Então aqui, ó, 8 com 4, 12, 16, 19 e 20. Então eu tenho 20 alunos, tá? Na sala, beleza? Então essa é a frequência simples. Passa aqui. Frequência simples acumulada. É a contagem acumulada até a classe de interesse inclusive, tá? E aí a gente chama de FIIs, tá? A gente vem aqui, ó, primeira FAQ, qual é? Vai ser igual a minha FI, porque vai ser 4 alunos, né? Eu estou acumulando, mas eu não tenho mais nada antes para acumular, então vai ser 4. Na segunda, eu tenho o quê? 8 mais 4, que é 12, tá? Por quê? Porque eu estou acumulando. Eu tinha, na primeira FI, eu tinha 4 e na segunda, 8. 8 mais 4 é 12. E assim eu posso ir acumulando na diagonal. 8 e 4, 12. 12 e 4, 16. 16 e 3, 19. 19 mais 1, 20. Então a gente chega na quantidade de alunos. Então, a frequência simples acumulada, a última FAQ tem que ser igual à soma dos elementos, né? Que é a quantidade de alunos, por exemplo. Tá? E a frequência relativa simples. A frequência relativa simples é a fatia da pizza, por exemplo, tá? É o quê? O quanto representa a quantidade do total, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 4, quanto que o 4 representa do total, que é 20. 20%. O 30, ele representa 8. 8 representa quanto do total? 40%, que é 8 sobre 20, tá? Então a gente tem as fatias da pizza, né? O gráfico de pizza. Não sei se todo mundo já conhece o gráfico de pizza, tá? Ele representa a parte do todo, beleza? É exatamente isso que a frequência relativa simples dá pra gente. E aí a gente tem a frequência relativa acumulada, que é acumular a relativa simples, tá? Se antes da gente tinha que acumular e dar 100% aqui, ó, na simples, agora a gente vai, ó, acumular a relativa simples. Antes, aqui, ó, se você perceber, ó, aqui é 0,20, né? É 0,20 que é 20%. A segunda é 60%. Se você voltar lá na relativa simples, ó, o que é 20% mais 40%? 60%. Tá? E aí, 60% mais 20%, 80%. E aí você vai acumulando, tá? 20 com 40 lá, 60%, 80%. O que isso representa? É a FAQ, né? É aqui, ó, 8 e 4, 12, com 4, 16, dividido por 20, que é 80%. E no final tem que dar o quê? 100%, que é a quantidade total de alunos da sua sala, tá? Beleza? Distribuições de frequência
classes. Então, quando a gente possui um grande conjunto de dados, é interessante que a gente agrupe em classes para ter uma boa ideia do comportamento, tá? A gente pode perder informação? Vai, tá? Vai perder informação. Por quê? Se a gente agrupa de 2 a 7, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, idade 2 a 7, tá? A gente tem 4. Eu sei que tem 4 alunos lá dentro, tá? De 2 a 7 anos de idade. Mas eu sei quais são as idades? Aqui eu sei, né? Mas se eu agrupei e te entreguei só essa tabela, eu não vou saber quais são esses valores, tá? Então, eu vou conseguir ter ideia da frequência que está ali dentro, mas eu não vou saber quais valores que estão, tá? E aqui, essa representação, ela quer dizer o quê? Essa barrinha vertical aqui, ela quer dizer que está incluído no intervalo, tá? Beleza? O 7, ele está incluído no intervalo. Já o 2, quando está horizontal, né, sem essa barrinha vertical, significa que ele está excluído do intervalo, tá? E para não ter dupla contagem, o próximo vai ser o quê? Vai excluir o 7, né? E aí inclui aqui o 12, exclui o 12 e assim por diante, tá? Porque senão você conta 2 vezes. O 7, se eu falar que tem de 2 a 7 inclusive, e na segunda eu botar inclusive o 7 também, eu vou estar contando 7 2 vezes, concorda? Se tiver alguém com 7, eu vou estar contando 2 vezes. Então, tem essa anotação, tá? Então eu vou voltar aí no chat só para saber como é que vocês estão, se vocês ainda estão vivos. Cadê o... Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Chat. Opa, todo mundo vivo aí, pessoal? Todo mundo vivo? Todo mundo entendendo? Oi. Tá tranquilo? Como é que tá? Tá tranquilo. Pra mim tá tranquilo. Opa. Pode... Legal, legal. Pode falar aqui pelo chat, por favor. Beleza. Então tá tranquilo? Legal. Tá todo mundo entendendo legal? Às vezes tá dando delay, mas tá dando para entender tranquilamente. Beleza. Alguém perguntou aqui, Gabriela Corrêa, tem exemplos de distribuição que é um conjunto de dados, mas na teoria sei mais na empresa. O que seria isso? Então, distribuição é o seu conjunto de dados literalmente, tá? É uma variável, por exemplo, tá? O número de vendas na sua empresa, tá? É uma distribuição de vendas, tá? Você tem lá a quantidade que foi vendida no mês 1, mês 2, mês 3, tá? Isso é uma distribuição. E aí, cada distribuição vai seguir uma forma, tá? De acordo com o tipo de variável que a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, a ideia de distribuição é qualquer observação que você colete, tá? Vai seguir uma distribuição, tá? Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, o que são variáveis e quais são os seus tipos, né? Então, conforme eu falei, as distribuições vão depender também do tipo de variável que a gente vai trabalhar, tá? Então, qualquer característica associada a uma população. Uma variável é qualquer característica associada a uma população. Pode ser altura, peso, tá? Idade, beleza? E aí a gente tem alguns tipos de classificação dentre essas variáveis, tá? São qualitativas ou quantitativas, tá? Qualitativas, como o próprio nome diz, é uma qualidade, tá? É uma característica, tá? Quantitativa é número, tá? Aí a gente entra na qualitativa nominal e na ordinal. Nominal se não tiver uma ordem, tá? E ordinal se tiver uma ordem. Já as quantitativas, contínua e discreta, discreta é contagem, né? Número de mães, número de filhos que tem uma mãe, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Contínua, geralmente tem vírgula, né? Tem infinitos valores naquele intervalo, né? É o preço, por exemplo, o preço é contínuo, tá? Então, eu separei aqui no slide, ó, como eu falei, ó, variáveis quantitativas podem ser divididas em 2 grupos, discretas e contínuas. Quando for finita e enumerável, tá? Ela é discreta. E quando for números reais, resultados de uma mensuração, tá? Peso, né?
E aí você entra nas contínuas, tá? Aí discretas, número de filhos, número de carros, número de cigarros fumados por dia, tá? Tudo que você conseguir contar é discreta. Contínuas, peso, altura, salário, tá? Fruto de mensuração, pode infinitos valores dentro do intervalo, tem vírgula, né? Então, esse é o tipo de variável, tá? E variáveis qualitativas, representam atributos, qualidades e podem ser divididas em quê? Ordinais ou nominais, né? E aí, a gente vai ter uma ordem implícita, né? Quando for ordinal, e quando não tiver uma ordem implícita, são nominais. Exemplo, nominais, sexo, cor dos olhos, fumante, não fumante, doente, sadio. Você não consegue, por exemplo, no sexo, dizer qual vem antes, né? Masculino ou feminino. Você não tem uma ordem implícita. Eu vou tirar o som aqui que tá pegando aqui, calma aí. Muta aí os microfones, por favor, pessoal. Mutei todo mundo, beleza. Tá tranquilo. Então, o sexo a gente não consegue dar uma ordem implícita, certo? Já na ordinal, por exemplo, classe social. A gente tem classe média, classe baixa, classe alta. Você consegue ordenar, certo? Então ela é ordinal. Grau de instrução. O cara pode ter ensino médio, ensino fundamental, né? Então a gente consegue ordenar também. Estágio da doença. Pode estar no início, pode estar no estágio terminal, intermédio, né? Então a gente consegue ter essa ideia. E aí eu fiz um algoritmozinho aqui para a gente entender melhor isso, tá? Para não ficar com dúvida. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos, tá? Eu gosto de algoritmo por quê? Porque o nosso cérebro ele aprende por associação e repetição, tá? Então a gente consegue entender melhor quando a gente consegue associar. E o algoritmo é uma sequência de passos, tá? Então qual é o início aqui? É um número ou uma qualidade, tá? Respondendo, se sim. Se ele for um número, né? Aí eu vou perguntar, ele é inteiro, né? Fruto de uma contagem? Se for sim, vai ser discreto. Se for não, vai ser contínuo, tá? E se ele for uma qualidade? Qualidade. Aí você pergunta, tem ordem implícita? Se tiver ordem implícita, é ordinal. Se não, é nominal, tá? E aí facilita da gente entender. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou voltar aqui. Vou descompartilhar. Tranquilo, pessoal? Entendido? Oi, até aqui tranquilo. Beleza. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Muito bom. Aqui o Rafael, show de bola. Obrigado, cara. Legal. Você vai disponibilizar depois a apresentação? Vai ficar gravado. Vai ficar Legal, gravado. bacana. Beleza? Legal. Por que preciso diferenciar? Então, Sandra, por que preciso diferenciar? Vamos lá. Quando você for aprender modelagem, por exemplo, quando você chegar em distribuições de probabilidade, tá? Que tem estatística, tem lá no meu canal também, se você quiser ver, tá? Tem uma playlist lá com desde estatística descritiva até teste de hipótese, tem regressão no canal, tem de tudo lá para vocês, tá? Tem uma faculdade de estatística quase inteira lá para vocês assistirem, tá? Não só aulas minhas, mas de professores renomados da IBM, SAIS, outros professores de universidades da FEA USP, da diversas universidades, tá? Do Federal do Paraná, da UF, tá? Então é bem legal o canal, tá? E por que você precisa saber o tipo de variável? Por exemplo, número de carros passando numa ponte é o quê? Discreto. Quanto? Tem 0 carros passando, um carro passando, 2 carros passando, 3 carros passando. Isso vai seguir uma distribuição de Poisson, tá? Que é uma distribuição de probabilidade, tá? Que a gente estuda lá na parte de probabilidade, tá? Se for, por exemplo, precificação de imóveis, a gente vai estar com uma variável contínua, tá? Vai estar com uma variável quantitativa contínua. E aí a gente pode fazer uma regressão linear, por exemplo,
tá? Minha monografia eu apliquei regressão linear, tá? E aí, lá no meu trabalho, quando eu era analista de inteligência de mercado, na Unicarioca, eu fiz modelos de evasão, tá? Se qual era no momento que eu sei as características acadêmicas, financeiras e socioeconômicas dos alunos, eu consigo atribuir uma probabilidade daquele cara deixar a minha instituição ou não, tá? Que a gente chama de churn, tá? E aí, isso é uma característica o quê? Ou o cara evade ou não evade. Então, já está entrando numa variável dicotômica. É 0 ou 1. Tá? E aí a gente está com uma variável que é ausência de característica ou presença de característica. Tá? E aí já é outro tipo de variável. E aí cada tipo de variável, por exemplo, séries de preços geralmente segue uma exponencial. Tá? Que ela é assim, ela tem preços muito altos e preços muito baixos. Então, ela tende a ser exponencial, uma distribuição exponencial. Então, cada tipo de variável, você vai ter uma distribuição de probabilidade associada, e isso vai ser importante na parte de você modelar. Tá? Por isso que você precisa saber. Tem alguns livros de estatística para iniciais para indicar. Tem o livro do Busabi, tá? Tem do Charles Wheelan, tá? Eu posso mandar para vocês, se vocês mandarem um e-mail para mim, tá? Eu posso mandar para vocês, tá? Esses livros. Aliás, manda um zap para mim que eu compartilho com vocês, tá? Então, pessoal, eu queria dizer aqui que esse webinar, calma aí, deixa eu ver aqui, tenho de pouco dificuldade para diferenciar o que seria uma variável numérica discreta e contínua numérica. Então, discreta é quantidade, né? Você conta o número de filhos que tem uma mãe, 0, 1, 2, 3. Contínua, preço, né? Você tem preço de imóvel, pode ser 1 milhão, pode ser 300 mil, né? E aí a gente pode ter 355.400, por exemplo, né? E aí você pode ter vírgula, entendeu? Você tem infinitos valores dentro daquele intervalo, tá? Essa é a diferença. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês. Esse webinar ele só foi possível em relação à parceria que a gente tem com a FC Nuvem, tá? Para quem está querendo ganhar um dinheiro extra, é bem interessante isso, tá? O esquema de afiliados dele é bem legal, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? E aí vocês podem ganhar uma grana extra enviando artigos, tá? E aí eles vão tá avaliando esse artigo e vendo qual seria o preço associado a ele, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver aqui. Ó, como é que funciona, né? O programa. Ó, ele foi desenvolvido para aumentar o relacionamento com profissionais de TI e de outras áreas, tá? Atualmente, eles contam com mais de 1.700 afiliados, tá? E eles têm 2 pilares, tá? Você tem como ganhar dinheiro de 2 formas, tá? Como é que acontece? Eles têm treinamentos também, né? Meetups que eles fazem mensalmente, tá? Não só esse aqui que vai ocorrer mensalmente, mas tem lá outras coisas de desenvolvimento de web, cloud computing, programação, inteligência artificial, tá? Então, tem data science. Então, a gente tem vários meetups, tá? Eles têm vários meetups, tá? O FC Nuvem. E como é que vocês fazem para conseguir esse dinheiro extra? Vocês submetem o artigo lá para eles, tá? E aí eles vão avaliar. Se for um artigo básico, eles vão dar R$100, tá? Dependendo do nível de conhecimento, eles dão até R$300 para você pelo artigo, tá? Então, eu acho que isso é um bastante incentivo aí, principalmente se você é estudante e tudo mais. Eu fui bolsista também, né? Eu precisava de uma grana extra, né? E então acho que é bem legal se você fizer um artigo e ele for aprovado, você ganha um dinheiro extra, tá? Isso é bem interessante, tá? Se você se inscrever lá no programa de afiliados dele, você também tem os vídeos exclusivos lá deles, tá? E é tudo gratuito, beleza? É só se inscrever no site, tá? E tem uma outra parceria, que é a parceria de negócios, tá? Se você for afiliado e você indicar um cliente para eles,
e ele fechar um contrato, você na primeira mensalidade do contrato, você ganha até 50%. Você ganha 50% da mensalidade do contrato, tá? Então, você é afiliado. Você indica um cliente, você ganha 50% da primeira mensalidade do contrato, tá? E aí a FC Nuvem também, você ganha o suporte dela, né? Para sempre, tá? Afiliado da FC Nuvem, tá? E o cliente tem até 3 meses de parceria com, aliás, de suporte com a FC Nuvem, tá? Pode ser cloud, uma cloud, por exemplo, tá? E aí, qual a vantagem? Se você tem, por exemplo, você quer fechar com a Microsoft, né? Só que eles conseguem fazer você pagar em boleto, né? Na Microsoft você vai ter que pagar em dinheiro lá, tá? Ou acho que é em crédito, desculpa. Você paga em crédito, né? E aí você compromete a tua renda, né? Se você for uma startup, por exemplo, você tem essa vantagem de poder pagar em boleto lá para a FC Nuvem e ainda tem o suporte deles, tá? Então isso é bem interessante também. Eu vou compartilhar os links com vocês, tá? E tem também o Facebook lá, que é onde vão estar o webinar, tá? Vou botar aqui para vocês. Deixa eu descompartilhar aqui. Ó, tem aqui, ó, o site da FC Nuvem. Eu vou mostrar para vocês também o site, onde vocês podem se inscrever lá de afiliados, tá? Ó, o site é esse aqui, tá? www.fcnuvem.com.br, mandei para vocês, tá? Aqui embaixo, ó, vocês colocam o seu nome, e-mail, tá? Telefone, fala aqui o seu objetivo, tá? E aqui você indica, pode botar stat dados, tá? Que aí você vai estar indicando o stat dados aqui, falando que você viu o stat dados, tá? E do momento que você afilia com o stat dados, você vai estar tendo direito a todos isso que eu falei, tá? Beleza? E aí é só digitar aqui, ó, stat dados, botar o nome aqui, o e-mail, telefone, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Vocês podem se inscrever também lá no Facebook da FC Nuvem, tá? Que eles compartilham lá mensalmente lá os meetups, né? Tem presencial também, tá? Que ocorre, agora eu não vou lembrar exatamente o horário, né? A Emily pode lembrar pra gente aí. Eu mandei só pra Vanessa, calma aí. Deixa eu mandar aqui pra todo mundo. Esse aqui, ó. Os links estão aí, tá? O primeiro foi o que eu mostrei pra vocês, tá? O segundo são os vídeos exclusivos dos afiliados, tá? E o terceiro é para você se inscrever lá na FC Nuvem. A gente vai ter uma live mensal, tá? Ó, a Emily tá falando, pessoal, nossos meetups são sempre das 19 às 22, tá? Não tem que pagar nada, tá? É gratuito. E para se inscrever como afiliado também é tudo gratuito. E eu agradeço aí a presença de todos, tá? Obrigado aí pelo prestígio, espero que vocês tenham gostado, tá? Pode compartilhar com o pessoal, tá? Segue lá no StatDados também. Eu vou botar aqui o link do StatDados para vocês, calma aí. Vou botar o canal aqui para vocês.
Stat dados. Se vocês quiserem também se inscrever na lista de espera lá para a quarta turma da minha comunidade de estatística, tá? A gente deve abrir aí mais para frente, mas se você se inscrever, você vai ser avisado, tá? Vou te mandar o link também. A gente tem também um Instagram bem legal, cheio de meme lá, bem legal também para vocês curtirem. Eu também sou bem ativo no LinkedIn, tá? Sempre compartilho lá novidades, dicas da ciência de dados e estatística. Se vocês quiserem me seguir também no LinkedIn. Fica à vontade que pode ser pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, tanto faz, tá? Eu tô sempre à disposição aí para se eu puder ajudar. Ó, meu WhatsApp é esse aí. Fique à vontade. Eu não tenho problema quanto a isso, eu respondo todos lá. Minha namorada não gosta muito não, mas não tô nem aí também. Tem certificado, sim. À medida que você termina as aulas, você tem um certificado no final, sim. Quem quiser saber mais depois da comunidade, eu posso explicar no WhatsApp sem problemas. Mas eu acho muito interessante essa iniciativa da FC Nuvem, né? Eles são um grupo aí que tem a chancela aí da Microsoft, tá? Eles são bem sérios, tá? Realizam meetups realmente gratuitos, tá? Você vê realmente os afiliados recebendo, tá? Os benefícios, beleza? O programa é bem sério e é bem legal isso. Show de bola. Beleza, pessoal? Então acho que tudo tranquilo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Elogiar, meter pau? Pode ficar à vontade aí. Dar sugestões? Valeu, Ronaldão. Abraço. Josane, foi muito bom. Eu preciso muito aprender estatística. Show de bola. Tamo junto. Segue lá o LinkedIn que eu dou dicas diárias lá de estatística lá no LinkedIn. Vocês vão gostar. Que bom que você gostou. Ah, a Sandra já segue o LinkedIn, legal. Arteiro, a aula foi muito boa, obrigado. Show de bola, cara. Eu que agradeço, valeu. Valeu, obrigado, Marco.
Pô, que legal, José. Massa. Ansiosa para a próxima aula. Vamos que vamos. Gilson, parabéns, aula excelente. Vou assistir todos os vídeos no YouTube. Pô, manda brasa lá. Tá tudo lá gratuito para vocês, tranquilo. Vou mandar o link aqui do Telegram também, se vocês quiserem se inscrever, tem grupo lá também. Vanessa N. Very good explanation. I will work on an article for the blog. Thank you, Vanessa. You are welcome. See you. Thanks, I was useful. I don't write Portuguese, but I understand English everything. Very nice, Vanessa. What a pleasure. Presença internacional aí. Eu achando que era só no Brasil, só. Where are you from, Vanessa? A gente ainda vai publicar lá, César. Aguarda. Lá na FC Nuvem primeiro. Sorry, I'm foreign. I'm from USA. Show de bola, show de bola. What do you think about Donald Trump? No, joke, joke. Live in São Paulo do. Ah, Danny, you are Brazilian. Tá em casa, tá em casa. You are at home. Sorry for my English. Como a estatística pode ajudar a prever os anseios de consumidores do mercado imobiliário? Que tipos de anseios, Gabriela? Tenta explicar um pouco melhor. Tendências de moradia e preço que caibam no bolso. Olha, eu não sou profundo. Eu cheguei a fazer uma monografia, né, em precificação de imóveis, mas eu não acompanho ao longo do tempo, né? Isso você teria que acompanhar, né? Índice de imóveis, né? Tem lá da Fundação Getúlio Vargas o IGP, né? Índice Geral de Preços, que ele é muito utilizado para deflacionar, né? Séries históricas de aluguel. Você pode ir acompanhando lá índice de preços e vendo as tendências do mercado, tá?
eu fiz mais para entender quais características que influenciavam mais, assim. Mas era algo mais estático, né? Não era algo dinâmico, né? Para entender a tendência das coisas, né? Até porque na época tinha uma expectativa de bolha muito forte, né? E eu não queria tomar pau na monografia, né? Eu não queria sair fazendo predição. Eu só queria saber quais características influenciavam mais. Agora, eu não queria prever exatamente o preço do imóvel. Tá? Eu sabia que tinha uma bolha, né? Porque teve os eventos, né, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e aí teve uma bolha muito grande, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, os preços dos imóveis estavam na lua, né? E era esperado que uma hora essa bolha ia terminar, né? Essa bolha ia aparecer, né? Quer dizer, IGPM, INCC aí. A Rafael entende do assunto aí. Interessante isso de pegar eventos para se basear pode influenciar. Rafael, eu trabalhei um pouco nisso. Conta mais aí, Rafael. Aí já pode troca o WhatsApp com a Gabriela para conversar com ela. O bom é fazer networking, galera. Pode mandar o LinkedIn, manda o LinkedIn aí de vocês, pô, para o pessoal adicionar. Então, pessoal, a gente está chegando aqui meio-dia, né? Que era o horário combinado aqui para a gente fechar o webinar. Letícia Pinho. Tiago, muito obrigado pela aula. Gostei bastante. Estou acompanhando você nas redes. Eu trabalho com pesquisa e lido muito com variáveis categóricas. Você tem algum material para ajudar nisso? Tem lá um vídeo muito maneiro no Statdados do Luiz Paulo Fávero. Inclusive, a gente vai recebê-lo na minha comunidade de estatística hoje, tá? E é para os alunos, né? Isso aí é VIP lá da comunidade, tá? Ele tem um vídeo lá para trabalhar com variáveis dummies, né? O que são variáveis dummies, né? Variáveis dummies é, por exemplo, eu falei ali por exemplo, zona sul, zona norte, zona oeste. Vamos supor que tem 5 categorias, tá? E aí eu vou ter 4 categorias. Eu vou botar n menos uma, tá? E aí eu vou ter uma indicadora para cada uma, tá? Então a dummy você incorpora no seu modelo dessa forma, com n menos uma categorias, tá? E aí a gente tem um vídeo, eu vou mandar aqui o vídeo do StatDat, calma aí. Esse vídeo é muito legal. É de regressão logística. Esse autor aí, ele tem. Opa, eu mandei para. Calma aí, não mandei para todo mundo não. Agora eu mandei. Aí vocês podem clicar aí. Esse autor, ele é autor de mais de 15 livros de área de análise de dados, tá? Luiz Paulo Fávero. Ele é muito bom, é professor titular da FEA USP. Ele dá aula na Monte Vero. Tá aí o link também aí nesse vídeo. Valeu, pessoal. Então a gente vamos encerrando aqui, já passamos de meio-dia, beleza? Então obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado realmente. E
tamo junto, segue lá nas redes sociais que a gente se vê. Valeu, abração, falou, bye bye, Vanessa, falou, see you.